Pois é, Carol, como a Isabel estava contando, a gente vai trazer aqui algumas das figuras que também tiveram um debate sobre essa extradição, sendo países envolvidos a Itália, os Estados Unidos e o Brasil, que são os mesmos desse momento. Só queria trazer antes um destaque da Constituição italiana, que me trouxeram os juristas, pedi licença aqui para a Isabel, porque o que ela diz, a Constituição? Diz o seguinte: a extradição do cidadão somente pode ser permitida quando expressamente prevista pelas convenções internacionais. Em hipótese alguma, pode ser admitida por crimes políticos. Por que isso é importante? Primeiro, para dizer o seguinte: não é um crime político o crime pelo qual a Carla Zambelli foi condenada. Então, ela já não está nesse segundo bojo aqui. E aqui há uma definição na Constituição italiana que a extradição ela tem que ser prevista quando há convenções internacionais. Há acordo entre Brasil e Itália, como a Isabel estava explicando. E esse acordo pode ser o elemento importante para garantir que Carla Zambelli seja extraditada para o Brasil, caso ela seja presa na Itália, depois dessa avaliação do ministro Alexandre de Moraes, que ainda não decidiu se vai ou não aceitar o pedido da Procuradoria-Geral da República. Trazendo agora os casos para cá, temos uma arte que mostra alguns paralelos possíveis ao longo dos últimos anos, no caso de Carla Zambelli, né? Então, aqui o caso clássico de Cesare Battisti, que gerou muita discussão, muita polêmica. O governo Lula, no passado, chegou a conceder asilo político para o Cesare Battisti e, no final das contas, esse asilo foi revogado e ele acabou sendo preso na Bolívia, de onde foi extraditado para a Itália para cumprir a pena por lá, ativista comunista, com uma série de acusações criminais. Então, como envolveu a Bolívia, teve uma resistência brasileira, mas depois ele acabou sendo preso em outro país. Salvatore Cacciola, banqueiro, fugiu do Brasil para a Itália, mas foi preso quando foi a Mônaco, ver uma corrida, e acabou sendo preso lá. Então, não foi extraditado pela Itália, mas acabou chegando em Mônaco, e em Mônaco ele foi enviado para o Brasil. O Henrique Pisolato, banqueiro condenado no Mensalão em 2013, saiu do Brasil para a Itália. Num primeiro momento, a Itália nega a extradição do Pisolato, mas reavalia e em 2015 decide extraditar o brasileiro de volta para o nosso país. Ele também tinha dupla cidadania, como é o caso da Carla Zambelli. Então, esse é um paralelo importante para a Carla Zambelli. Alan dos Santos, blogueiro, teve uma condenação no Brasil, na verdade foi um pedido de prisão, uma determinação de prisão, e foi para os Estados Unidos, onde diz estar agora. Há um pedido de extradição, ele foi solicitado que ele fosse incluído na lista da Interpol, mas a extradição não saiu até agora. Pode ser que ela saia no futuro, pode ser que ela saia no futuro, mas o processo está um pouco emperrado por lá. É uma pessoa do mesmo grupo político da Carla Zambelli e um país que também pode ser aquele onde a Carla Zambelli pode estar quando receber um eventual pedido de prisão. Por isso, esse caso aqui também é importante, é relevante. Robinho, jogador de futebol, foi condenado na Itália, mas é um cidadão brasileiro. Então, o Brasil tem por prerrogativa não extraditar os seus cidadãos, os seus próprios brasileiros. Só que no caso do Robinho, há também um paralelo importante, porque, muito embora ele não tenha sido extraditado pela Itália, ele passa a cumprir a pena aqui no Brasil. Então, há uma equiparação dessa relação dos dois casos. O Rocco Morabito, que é mafioso da 'Ndrangheta, que é uma máfia italiana, foi condenado na Itália, veio para o Brasil extraditou ele para a Itália para que ele pudesse cumprir a pena lá, então cumprindo o acordo. E agora a Carla Zambelli, que foi condenada no Brasil, diz estar nos Estados Unidos, pode ir para a Itália, mas não sabemos ainda a extradição. Então tem alguns paralelos aqui, Carol, que mostram, entre outras coisas, primeiro, que não é tão simples essa discussão de extradição. Segundo, que há precedentes, como o caso do Pisolato e o caso do Robinho, onde Brasil e Itália se entenderam na forma de aplicar as eventuais penalidades e decidir sobre a extradição. E terceiro, que ao longo do tempo, essa relação entre Brasil e Itália, esses acordos internacionais, foram se refinando. Para concluir, dizendo o seguinte: ouvi alguns juristas, alguns dizem que a extradição é possível, alguns dizem que ela é provável e outros dizem que ela é inevitável. Mas todos entendem que o caminho, em a Carla Zambelli estando na Itália, a tendência mais natural é que sim, ela seja extraditada.